Olá, sextusanos! Professora Eldenise de volta com vocês hoje para a aula 41, que também trará uma retomada de conteúdos. Mas antes de começar a nossa aula, vamos dar aqueles recadinhos importantes para os alunos que estão acessando o Google Classroom. Não esqueçam de entrar na atividade obrigatória, responder um formulário para garantir a sua frequência. Você, aluno que por algum motivo não está acessando o Google Classroom, mas que está retirando as atividades impressas na sua escola, verifique com a coordenação, com a direção, quais serão as próximas datas para você retirar e devolver as atividades que você já tem. Para todos vocês, preparem os seus materiais que a nossa aula já vai começar. O objetivo da nossa aula de hoje, então, é fazer uma retomada de conteúdos já trabalhados nesse segundo trimestre, que serão os seguintes: agentes internos e externos de modificação dos relevos. Vamos começar já perguntando, o que é relevo? Relevo, então, é o conjunto de formas da crosta terrestre, desde o fundo do mar até a superfície da Terra, né? Aqui a prof trouxe uma imagem do relevo, tanto do relevo submerso quanto do relevo continental. Nós, no sexto ano, né, começamos a trabalhar as formas de relevo continentais. Por isso, eu já trouxe um exercício para vocês, uma atividadezinha, para vocês tentarem identificar, relembrar os relevos que já foi estudado por vocês em um outro momento. Então, observe essa figura e identifique as 4 principais formas de relevo. Põe a coquinha para funcionar, que a prof já volta para conferir com vocês. E aí, fofuras, pensaram? Lembraram? Então, aqui, ó, a imagenzinha, nós temos as 4 formas de relevo principais. A primeira delas seria, então, a planície, né, que seriam essas áreas baixas e planas. A segunda delas aqui, ó, as montanhas, que são elevações. A terceira, depressões, né, que seria, então, um afundamento no terreno. E depois, a número 4, os planaltos, que são áreas mais altas e planas. Nessa imagenzinha aqui, a montanha ficou menor do que o planalto. Geralmente, as montanhas são áreas mais elevadas de todas, né? Mas nesse desenho aqui, a montanha ficou um pouquinho mais baixa do que o planalto. Mas era só para vocês relembrarem mesmo as 4 formas principais de relevo que vocês já viram. Bom, como os relevos se formam, então? Os relevos se formam a partir da interferência de agentes. Agentes que a gente vai chamar, então, de internos ou endógenos. Então, vamos ver o que significa a palavra. Endo significa dentro. Então, são as forças que acontecem de dentro para fora da Terra, ok? E os agentes externos ou exógenos, que também, ó, olhando o significado da palavra, exo significa fora. Então, são os processos e os agentes que estão fora da Terra, fora da superfície, sob a superfície da Terra. E depois a gente vai ver que eles vão receber o nome de intemperismo e erosão. Bom, vamos começar aqui com os agentes internos, então. Eles atuam na formação. Presta atenção nessa palavra. Os agentes internos atuam na formação e também na transformação do relevo terrestre. Os principais agentes internos são tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, abalos sísmicos, que a gente vai chamar então de terremotos, e o vulcanismo, que é a formação dos lindos e maravilhosos vulcões. Como se formam os continentes? A gente tem que parar para pensar. Ora, nós habitamos relevos, né? Nós moramos nos continentes. Nós, seres humanos, habitamos esses lugares, essas diferentes formas de relevo que a gente vai chamar, então, de continentes. Vocês lembram dessa imagenzinha aqui, ó? Essa imagem dos continentes todos grudadinhos tem um nome. Lembra o nome dela? Pangeia. A Pangeia era o supercontinente, onde todos os continentes eram grudados há 230 milhões de anos. Então, a Terra, ela é muito antiga. Nós, seres humanos, estamos na Terra há pouco tempo em relação à idade que ela tem. E há 230 milhões de anos atrás, os continentes eles eram todos grudadinhos. Aí, o que aconteceu? As placas tectônicas, guardem esse conceito também, que a gente já vai ver daqui a pouco, elas foram se movimentando neste movimento aqui que vocês podem observar nessa imagem. E, claro que isso levou milhões e milhões de anos para acontecer e os continentes foram se separando. A tendência é que um dia eles voltem a se encontrar, mas isso vai levar milhões e milhões de anos também para acontecer de volta. Quem desenvolveu essa teoria?
foi um cientista chamado Alfred Wegener. Lá no final do século XX, ele percebeu que, olhando o mapa mundi, ele percebeu que as coisas poderiam se encaixar. Então, ele percebeu que o continente americano e o continente africano, eles tinham um encaixe. E, de fato, eles já tiveram. E aí ele começou a pesquisar coisas que tinham no continente africano, coisas que tinham no continente americano, que eram parecidos, né? Resquícios históricos, paleontológicos, e ele percebeu que esses movimentos das placas tectônicas aconteceram e separou os continentes em milhares de milhões de anos. Aqui a gente tem, então, um mapa das placas tectônicas, um planisfério das placas tectônicas, que mostra algumas das principais placas, porque, para vocês terem uma ideia, nós temos 52 placas tectônicas no globo terrestre, né? Mas existem algumas que são bem pequenas, outras são muito grandes, como a gente pode visualizar aqui no mapa. A litosfera, então a crosta terrestre, ela é composta por esse material rochoso, que são as placas tectônicas. Então, a crosta terrestre, ela como se fosse sabe quando a mãe cozinha ovo e você vai descascar o ovo para ela? Quando você quebra a casquinha, ele não fica todo rachadinho? Então, a crosta terrestre é como se fosse essa casquinha do ovo rachadinha. Nós temos várias rachaduras. E essas rachaduras, que a gente vai chamar então, né, de placas tectônicas, elas têm um encontro, um encaixe, e esse encaixe delas pode ser, elas se movimentam, e esses movimentos eles vão ser diferenciados em determinados lugares do mundo. Os países, os continentes, eles estão sob essas placas tectônicas, né? Então, existem países no mundo em que há grandes problemas com abalos sísmicos, com vulcanismo, porque esses países estão no encontro dessas placas tectônicas que a gente vai ver daqui a pouco. E por que essas placas se movem? O que acontece na Terra? O que acontece dentro da Terra que faz com que essas placas se movimentem? Essas placas flutuam sobre o magma, sobre o material do manto, que seria o magma, né? E elas flutuam lentamente. Esse movimento é causado, observem aquela imagem lá. Essa imagem é muito interessante porque ela mostra justamente o movimento que acontece dentro da Terra, né, no manto mais precisamente, que faz com que a crosta terrestre fique instável, né? Ou seja, ela tenha esse movimento. Aqui a Prof trouxe também um mapa, um globo, uma representação das camadas da Terra, uma aula que vocês também já viram esse conteúdo. Então a Terra ela tem várias camadas, né? E a camada que a gente habita, então, é a crosta, a camada onde acontecem as correntes de convecção, que é o que faz as placas tectônicas se movimentarem, é no manto, tá? Então, é por isso que elas se movimentam, porque há esse movimento dentro da Terra que faz com que elas tenham essa instabilidade. Esses três aqui são os movimentos possíveis que as placas tectônicas fazem. Então, o movimento divergente seria um movimento de encontro frontal das placas, tá? O convergente, elas fazem o movimento de encontro frontal. O divergente, elas se separam, né? Elas vão em sentidos contrários, tá? Uma vem para a esquerda, outra vem para a direita. E o movimento transformante é quando elas se atritam ou quando elas se esfregam, né? Fazendo com que haja consequências diferentes em cada uma dessas três movimentações das placas tectônicas. Atividadezinha para vocês colocarem a cabecinha para funcionar. O que são placas tectônicas, que a Prof explicou para vocês ali agora há pouco, e o que explica essa movimentação das placas tectônicas na superfície da Terra. Pensa lá, responde e a gente já volta para conferir. E aí, queridos e queridas, pensaram por que as placas tectônicas se movimentam e o que são as placas tectônicas? Então, as placas tectônicas são materiais rochosos que flutuam sobre o manto e se deslocam lentamente. Esse movimento é causado pelas correntes de convecção. Tectonismo. Agora a gente vai ver então os agentes internos, quais são as consequências desses agentes internos para a superfície da Terra. Primeiro a gente vai falar do tectonismo, então, que é o movimento das placas tectônicas. Quando as placas têm um movimento contrário, um movimento divergente, né, quando elas se afastam, elas podem causar algumas coisinhas aqui, ó. Por exemplo, falhamento.
Falhamento é uma abertura ou uma fenda na superfície da Terra, como eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é a falha de St. Andrews, que fica nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Califórnia. O que mais que pode acontecer? Isso dentro, nos relevos submarinos, submersos. Terremotos por debaixo do mar, que podem provocar as tsunamis, que são aquelas ondas gigantes, né, que invadem a superfície da Terra. E a expansão da crosta oceânica com os vulcões. Então, se o vulcão ele está submerso, se o vulcão entra em erupção dentro do mar, né, ele entra em erupção do mesmo jeito, extravasa o magma, só que esse magma se resfria porque está na água e ele vai aumentando a crosta oceânica, vai aumentando o fundo do mar. E também pode fazer formação de ilhas vulcânicas quando isso ocorre submersamente, né, quando o vulcão entra em atividade no fundo do mar. Quando ocorre o atrito convergente, ou seja, quando as placas se chocam frontalmente, a consequência principal desse choque frontal das placas tectônicas, né, como a gente pode observar aqui nessa imagem, a placa A e a placa B, elas estão se chocando, né, elas estão se encontrando frontalmente, e o que elas fazem? Elas fazem uma espécie de um dobramento, a gente chama-se de dobramento da superfície terrestre, porque elas se encontram, elas se chocam frontalmente, e isso faz com que o relevo, então, se dobre. E esse dobramento, ele causa principalmente a formação de cadeias montanhosas. Então, as cadeias montanhosas mais altas do mundo hoje, e mais jovens, a gente chama de dobramentos modernos. Por que modernos? Porque eles foram formados geologicamente há pouco tempo, né? A geologia, o tempo geológico é um tempo completamente diferente do nosso, né? Quando a gente fala que a Cordilheira do Himalaia, que fica lá na Ásia, e a Cordilheira dos Andes, que fica aqui na América do Sul, quando a gente fala que elas são cadeias jovens para a geologia é coisa de 45 milhões de anos, mais ou menos. Isso é jovem para a geologia, que foi mais ou menos a época de formação dessas duas grandes cadeias montanhosas que a gente tem hoje. Eu trouxe duas imagens aqui para vocês observarem delas, né, para vocês compararem e verificarem como elas são de fato parecidas, né, as características delas, que são o quê? Essas montanhas mais pontiagudas, porque isso é característica de montanha mais jovem, porque elas ainda não foram desgastadas pelos agentes externos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui a gente tem uma imagem da Cordilheira dos Andes, que boa parte dela se localiza no Chile, mas também tem alguma coisa na Argentina, né, pega aqui a parte da América do Sul, e ela sobe no continente americano todo, ali na costa do Pacífico, mas aí ela vai ganhando outros nomes conforme ela vai subindo para o hemisfério norte. E aqui a gente tem a Cordilheira do Himalaia, que se localiza lá na Ásia, né, entre Nepal, China, lá bem no meio da Ásia, e essa cordilheira é onde fica a montanha mais alta do mundo, que é o Monte Everest. Abalos sísmicos e terremotos. Agora a gente vai ver um outro agente interno, que são os abalos sísmicos, que são as vibrações que acontecem a todo momento na crosta terrestre, causada pelo movimento das placas tectônicas. Todos os dias ocorrem milhares de pequenos terremotos que as pessoas nem percebem. Porém, quando essas vibrações são mais intensas, podem provocar transformações nas paisagens, grandes destruições em áreas muito habitadas. Como eu comentei com vocês lá no começo, existem países que estão sob o encontro dessas placas tectônicas, né? E isso faz com que esses países sejam prejudicados pela ocorrência desses abalos sísmicos. Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui, ó. O primeiro deles é o Japão. Então, o Japão, ele é um país que se localiza aqui no continente asiático, né? Ele é uma ilha. Esse mapa não dá para ver muito bem, mas o que dá para ver certinho aqui, ó, é que bem aonde o Japão está aqui, ó, é o encontro de duas placas tectônicas importantes, que é a placa euroasiática e a placa do Pacífico. Então, olha o movimento que elas fazem. De encontro, as flechinhas elas estão de encontro uma à outra, um movimento convergente. Esse movimento convergente provoca abalos sísmicos. Aqui tem uma imagem de um terremoto que aconteceu no Japão em 2011, e aqui tem uma outra imagem de um outro país chamado Haiti. O Haiti se localiza aqui na América Central,
mais precisamente aqui no Caribe. O Haiti também é uma ilha, na verdade é uma meia ilha, porque é o Haiti e a República Dominicana formando uma ilha só. E este terremoto que aconteceu no Haiti em 2010 devastou o país. E eles não conseguiram se recuperar até hoje desse terremoto, né? Eles ainda estão se recuperando. No Japão já teve alguns outros terremotos de grande magnitude e eles conseguiram se recuperar porque eles são um país mais desenvolvido, um país rico, diferenças sociais que fazem a diferença aqui na reconstrução dos países quando eles são afetados por abalos sísmicos. Tá? E o Brasil? O Brasil está localizado aqui no meio da placa sul-americana. Então, a placa em que o Brasil está localizado é a placa sul-americana. Longe do contato das placas tectônicas. Ó. A placa do Nazca fica aqui, ó, onde está a Cordilheira dos Andes, e a placa africana fica bem longe, lá no Oceano Atlântico. Então, o Brasil está localizado bem aqui, ó, longe do contato das placas tectônicas. Por isso que a gente não tem ocorrência de grandes terremotos. Há movimentações de terra aqui no Brasil? Há, mas elas são muito suaves que a gente não sente no nosso dia a dia porque nós estamos longe do contato das placas tectônicas. Vulcanismo. Vulcanismo é o terceiro agente interno de modificação do relevo e ele ocorre quando a placa tectônica sofre uma ruptura, né? Quando ela rasga, quando ela se rompe. E aí, então, há o extravasamento do magma de dentro do manto para a superfície, se transformando, então, em lava. Então, a gente tem um material rochoso incandescente dentro internamente, né, no manto. Esse material que faz aquela movimentação das correntes de convecção. E quando a superfície da Terra se rompe, esse magma consegue extravasar, fazendo a formação de vulcão. E quando esse magma extravasa e vem para a superfície da Terra, ele se transforma em lava. Tá? O acúmulo de lava pode originar montanhas, pode originar planaltos, pode originar ilhas, como eu comentei antes para vocês. E geralmente os terrenos onde existem os vulcões, né, onde os vulcões entram em erupção, são terrenos muito férteis, porque existem muitos minérios dentro do magma, né, fazendo com que os solos fiquem férteis nesses locais. Aqui tem uma imagenzinha de um vulcão em atividade ali para vocês. O vulcão é um item da natureza muito lindo e maravilhoso, né? Porque ele é uma coisa impressionante, as imagens que a gente vê de vulcão em erupção. Eu acho lindo. Um quiz para vocês. A falha de San Andreas, que eu comentei com vocês lá atrás, que está localizada na costa leste dos Estados Unidos, no estado da Califórnia, é um falhamento resultado da ação de qual dos três agentes internos? Letra A, vulcanismo, B, abalos sísmicos ou C, tectonismo? Pensa aí rapidinho que a gente já volta para conferir. E aí, pessoal, pensaram aí qual é o agente interno que formou a falha de San Andreas? Foi o tectonismo, né? O tectonismo, o movimento das placas divergentes fez com que formasse, então, a falha de San Andreas lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Outra atividadezinha para vocês. O Japão e o Haiti são países que sofrem com os abalos sísmicos, os terremotos, pois se localizam no encontro das placas tectônicas convergentes. E por que no Brasil não há a incidência de terremotos importantes? A prof comentou com vocês antes, dá uma pensadinha aí, registra o que você escutou e a gente já volta para conferir a sua resposta. E aí, pessoal, lembraram lá? É fácil de entender. O Brasil, ele está no meio de uma placa tectônica, longe do contato das demais placas próximas dele lá. O Brasil está localizado no meio da placa tectônica sul-americana, longe do contato de outras placas, por isso não há terremotos importantes por aqui, ok? Quiz 2, vamos lá? Pensando aqui, ó. Quais palavras completam a frase? Quando o vulcão entra em erupção, ocorre um extravasamento do manto para a superfície, se transformando em vulcânica. Leia as alternativas aqui e veja quais as duas palavrinhas que se encaixam certinho nessa frase e a gente já volta para conferir. Fácil essa, né, gente? Quem escolheu a alternativa A, acertou.
as duas palavras que estão na alternativa A são as palavrinhas que completam a frase corretamente. Ela fica assim, ó. Quando um vulcão entra em erupção, ocorre um extravasamento de magma do manto para a superfície, se transformando em lava vulcânica. Vamos lá para os agentes externos agora, pessoal? Então, os agentes externos, eles são os agentes que estão fora da superfície terrestre, né? Os agentes que vão fazer a transformação e a modelação do que os agentes internos formaram, ok? Os processos químicos, físicos e biológicos que ocorrem na crosta terrestre transformam e modelam o que os agentes internos produziu. Estes processos são denominados, então, de agentes externos e dependem do ar, da temperatura e da água. As alterações que ocorrem nas rochas e nos solos, que são causados pelos agentes externos, a gente vai chamar então de intemperismo. Pessoal, o intemperismo é o processo químico, físico e biológico causado pelo ar, pela temperatura e pela água. Tá? Então, a gente pode até chamar os agentes externos de agentes de intemperismo, porque o processo químico, físico e biológico faz com que aconteça as erosões. Então, o intemperismo, ele causa as erosões. Então, vamos ver aqui, ó, os agentes externos causam a erosão, que é o processo de desgaste das rochas e transporte do material desgastado para outros lugares. Esse transporte ocorre por meio do vento e das águas das chuvas, dos rios e dos mares e pode dar origem ao processo de sedimentação. Aqui a gente trouxe uma imagenzinha mostrando essa dinâmica das erosões, né? Então, a gente tem os seres vivos, o vento, a chuva, e aí causando essas alterações, degradando aqui, né? Desgastando e fazendo o transporte e a sedimentação para outras áreas. Tipos de erosão. Nós temos vários tipos de erosão que a gente vai ver agora. Então, erosão marinha é a erosão causada pela água do mar. A erosão fluvial é causada pela água dos rios, transformando o seu curso em vales mais profundos do que o seu entorno e depositando sedimentos nas margens. Erosão pluvial, causada pela água das chuvas, né, provocando deslizamentos de terra nas encostas. A erosão glacial ocorre com o congelamento dos solos e a movimentação desses blocos congelados. E a erosão eólica, causada pela ação do vento. Percebam, pessoal, que aqui nós temos 4 erosões que são decorrentes da ação da água. Erosão marinha, água do mar. Erosão fluvial, água do rio. Erosão pluvial, água da chuva. E a erosão glacial, a água congelada. Aí, sobrando aqui, a erosão eólica, então, que é causada pelos ventos. A prof trouxe aqui algumas imagens do Paraná para demonstrar essas erosões para vocês. Então, a gente tem aqui uma imagem de Caiobá, lá, Matinhos, aonde a calçada aqui, ó, tá toda detonada porque foi desgastada, né, foi destruída aqui pela ação da erosão marinha, né? Então, uma imagem lá de Caiobá. Aqui a gente tem uma foto do Parque Estadual de Vila Velha, que fica lá em Ponta Grossa, um lugar muito interessante para ir visitar. O tipo de rocha dessas formações é a rocha arenítica e ela é muito desgastada pela ação do vento, então erosão eólica. Outro lugar que vale a pena conhecer aqui no Paranazão é o Cânion Guartelá, lá em Tibagi. Paisagens lindas e maravilhosas, vocês não vão se arrepender de visitar lá. E esse lugar, né, que é o Cânion Guartelá, ele é decorrente da erosão fluvial, da erosão do rio. E aqui a gente tem então uma imagem da Estrada da Graciosa, né? Quem nunca foi foi para a praia pela Estrada da Graciosa, né? Então aqui a gente tem uma imagem da erosão pluvial que fez um deslizamento de terras aqui na Estrada da Graciosa, a erosão pluvial. Um quiz para vocês agora. Qual é o tipo de erosão que modelou as formas do Parque Estadual de Vila Velha em Ponta Grossa? Letra A, erosão glacial. Letra B, erosão eólica. Ou letra C, erosão pluvial? Pensa aí rapidinho que a prof já volta para conferir com vocês. E aí, galera, pensaram? Facinho essa também, né? A erosão que causou o desgaste do Parque Estadual de Vila Velha foi a erosão, vamos ver aqui, cadê? Erosão eólica, letra
B, ok? Erosão eólica foi a formação do Parque Estadual de Vila Velha. Outra atividade para vocês, a atividade 4. Qual é a diferença entre intemperismo e erosão? Percebam que são conceitos e termos diferentes. Eles estão ligados, mas eles são termos diferentes. Pensa lá, registra no seu caderno que a prof já volta para conferir com vocês. E aí, pessoal, pensaram na diferença entre intemperismo e erosão? Vamos verificar aqui? Então, o intemperismo são os processos químicos, físicos e biológicos que acontecem na crosta terrestre e que nós chamamos então de agentes externos. E a erosão é o processo de desgaste decorrente desse intemperismo das rochas e transporte do material desgastado, que a gente vai chamar então de sedimento ou de sedimentação, ok? Então, o intemperismo, a erosão é decorrente do intemperismo. São coisas diferentes, mas elas são parecidas, mas né, elas são processos diferentes. Então, a erosão é decorrente do intemperismo. E a nossa aula de hoje chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham conseguido retomar os conceitos de agentes internos, de formação do relevo e agentes externos de modificação e transformação dos relevos. Ficamos por aqui então, até a próxima aula. Tchau!